Hoje em dia é muito comum pessoas que não desgrudam os olhos de seu smartphone. A explosão desses aparelhos contribuiu muito para a expansão do mundo virtual, onde o contato pessoal e visual foi substituído pela comunicação através de mensagens de textos, e o simples fato de você curtir e compartilhar demonstra que você gostou de algo. Essa facilidade de se comunicar e se expressar tem gerado muitos dependentes da tecnologia. Para nos falar mais sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a psicanalista e mestre em educação, Lisandra Souza. Muito obrigada, Lisandra, pela sua presença aqui, viu? Obrigada, é um prazer. Até que ponto o mundo virtual é saudável, Lisandra? Eu acredito que o mundo virtual é muito saudável. O problema está no excesso que as pessoas estão fazendo disso. Então, tudo é saudável sem excesso, né, tudo é saudável sem excesso. Então, as pessoas acabam tendo pelo mundo virtual informações que antes demoravam muito para conseguir. Então, eu acho que nesse sentido o mundo virtual é muito interessante. Questão de comunicação, de informação, de acesso ao que a gente tem hoje. Então, o mundo virtual maravilhoso, né? É uma conquista maravilhosa, né? Você já sabe o que está acontecendo lá na China, em você está perdido em algum lugar, você já vai digitar. Nossa, e você já se encontra. Os programas são o máximo hoje em dia. Você sabe que eu descobri essa semana que, por exemplo, você vai visitar um país, você vai visitar a Alemanha, você não sabe alemão. Aí o que você faz? Você tem um serviço lá, você baixa, né? E aí tem lá, você chega e fala: oi, eu sou a Silvia Vinhas, tudo bem? Aí você clica lá e coloca lá, ele já fala pra você em alemão. Como é que faz para você não se apegar a tanta tecnologia? E é interessante que hoje a gente não consegue mais viver sem tecnologia. Por mais que existam pessoas que falam: ah, não, eu não tenho Facebook, eu não tenho... Mas tem gente que fala. Mas tem gente que fala, mas mesmo assim está conectado de alguma forma, porque a conexão não é só através de rede social, né? Através de uma pesquisa que você faz, através até desses dispositivos de encontros, né? Quer dizer, eu preciso me encontrar num determinado local. Eu acho que as pessoas vão fazendo esse tipo de escolhas, né? Sem perceber que já estão dentro da tecnologia, já estão dentro da virtualidade. Você está analisando, quer dizer, você estuda justamente o excesso, né? Sim. Até que ponto a gente sabe que isso é bom? Até que ponto a gente percebe que essa dependência virtual está muito grande? Eu sempre falo assim que é importante a gente perceber o quanto que isso está atrapalhando ou não a sua relação com o resto daquilo que você tem em volta. Então, do seu trabalho, das suas relações pessoais, das relações de trabalho com as pessoas. Então, é importante a gente perceber se o meu contato com a virtualidade é maior, né, em relação ao meu contato com as pessoas da minha família, por exemplo. Se eu fico muito tempo no virtual, muito tempo em redes sociais e deixo meu trabalho de lado, né? Deixo de procurar emprego muitas vezes, né? Porque eu fico só procurando emprego na internet, não vou em lugar nenhum. Então as pessoas acabam só se colocando à disposição do que está virtual, né? E não mais fazendo as relações que antes a gente considerava relações importantíssimas, que é a relação com o outro. Tem essa relação, claro, nada substitui você ter a troca do encontro, enfim. Mas, por exemplo, é um problema quando você deixa de ficar com a sua família, deixa de ficar com os filhos, sei lá, o filho quer brincar, não, peraí, porque eu tenho que mandar um e-mail, quer dizer... É uma linha muito tênue aí de quanto Sim. que realmente existe de dependência da pessoa, que a gente normalmente tem que responder alguma coisa, ou quando aquilo virou uma doença. Eu quero saber justamente essa diferença. É justamente nesse momento em que eu deixo de lado os outros. Se eu estou deixando de lado os outros, eu começo a pensar que é patológico. E mais ainda, a questão de eu não perceber que eu estou fazendo isso. Então... Pegando esse exemplo que você deu, então quer dizer, a mãe que está lá na rede social e os filhos estão demandando alguma coisa, seja uma ajuda de lição de casa, seja questão de banho, de comida, e a mãe, não, daqui a pouco eu vou, não, daqui a pouco eu vou, não, daqui a pouco eu vou. E muitas vezes ela mesma não percebe que ela está deixando os filhos de lado para ser solicitada somente pela internet e responder somente a essas solicitações, mesmo que ela esteja trabalhando.
Né? Então, nesse momento em que ela está deixando alguma coisa de lado, ela precisa começar a pensar que há um efeito patológico ali. Deixando de passear, deixando de se comunicar. Sim, deixando de se comunicar. Muitas vezes deixando de namorar. Sim. Porque eu já presenciei, tá um casal romântico num lugar romântico e de repente a moça tá lá e o cara tá lá. Ou vice-versa, entendeu? Então existe aí, não, é só mais um e-mailzinho, é só mais uma clicada aqui. E até a relação entre o próprio casal, né? Que muitas vezes fica deixado de lado, né? Um vai dormir bem mais tarde que o outro. Né? Tem muita gente. Né? E aí fica também um pouquinho com essa desculpa de só tenho esse horário para responder meus e-mails, só tenho esse horário para pesquisar, só tenho esse horário, né, para estar. O que pode ser verdade. Muitas vezes a pessoa tem um horário, né, que ela fica o dia todo trabalhando com outras coisas e tem aquele horário que ela consegue sentar, respirar na casa, tal, mas tem que ter aí um discernimento, né? Tem que saber dosar, porque senão você perde muito. A gente sempre tá perdendo, tá escolhendo e tá perdendo, né? Agora, se você perde demais nas tuas relações pessoais, nas tuas relações de trabalho, então isso começa a prejudicar demais a sua vida, né? E muita gente, a partir desse momento, começa a procurar outras coisas, né, outros caminhos para tentar satisfazer aquilo que não está sendo satisfeito. Então, por exemplo, uma mãe nesse caso acaba querendo comprar muito mais produtos para esses filhos, para que é outro vício, para que esses filhos, principalmente quando produtos tecnológicos. Então, é uma mãe que vai distribuindo tablets para os filhos para que todos tenham o seu e ela fica lá na internet e todos os outros também ficam. E se comuniquem com os tablets muitas vezes. Se comunicam. E... Essa, quer dizer, é um passado recente que a gente está falando, toda essa tecnologia, mas como a doutora disse, a Elisandra disse, é muito difícil hoje você se imaginar sem um celular, sem alguma coisa de tecnologia à sua volta. Mas são doenças novas, né? Sim. Quer dizer, você como psicanalista, que tipo de olhar tem a psicanálise para esse mundo digital? A gente está começando agora com esses novos estudos, né? Para pensar nesse novo sujeito, porque é um sujeito que apareceu agora, né? E dessa forma. Então a gente percebe que os vícios são maiores. Né? Então, o vício da internet é maior, o vício do consumo é maior, então a relação com o que é vicioso hoje em dia é muito maior. Então, na clínica chegam pessoas que não sabem como se livrar da internet, da rede social, do fato percebeu que está atrapalhando a vida, percebeu né? que está atrapalhando. Eu não saio de casa, eu só fico na internet, eu estou perdendo o mundo, estou perdendo o sol, estou perdendo amigos, estou perdendo namorado. É mais ou menos assim que as pessoas chegam? Isso, é mais ou menos assim. Quando as pessoas percebem, graças a Deus algumas percebem, mas é justamente isso que elas reclamam, né? Eu preciso me organizar. Né? Até em função disso que existem algumas profissões que estão conseguindo alavancar, porque são profissões que direcionam, né? Como coach, que direciona a pessoa. Quer dizer, você são profissões novas, né? E são profissões novas. E justamente em função de você direcionar aquele sujeito a conseguir administrar tudo na vida dele, né? Então, as pessoas vêm reclamando dessa questão do vício, sem dizer, óbvio, que é um vício, mas dizer, eu estou atrapalhado demais, eu não sei mais como me organizar para conseguir dar conta de tudo. Dentro da psicanálise, como é que você associa essa novidade? Quer dizer, que tipo de perfil tem essa pessoa que é viciada em internet? Todas e qualquer pessoa pode ser viciada em internet. É vício por vício? É isso que você está falando? Não importa que seja internet? Não, é vício por vício. Viciado. É vício por vício, não importa o que seja. Vamos pensar assim, o tratamento e o olhar sobre aquele viciado é como um outro vício, como a questão do vício por compras, como a questão do vício por bebida, droga. Sim. O viciado em si, o sujeito viciado, ele é olhado da mesma forma, né? Quer dizer, aquela pessoa que depende, aquela pessoa que não percebe sua dependência e aquela pessoa que está numa dependência que atrapalha suas outras relações sem ele se dar conta. Né, que ele acha que é normal isso. Não, gente, para vocês terem uma ideia, já nos Estados Unidos já foi montada a primeira clínica para dependentes de internet. Eu acredito que sim. Quer dizer, é novo, mas as pessoas já estão se movimentando. É nesse momento que eu te falo essa questão de você criar novas profissões ou profissões se alavancarem em função de um problema. Né? Porque o viciado ele deve ser tratado como um viciado, seja o vício onde for. Né? Só que daí você especializa em alguma coisa.
né? E o viciado também é tratado, já que a gente chegou aqui no parâmetro do viciado, né? Então, quem está na internet, quem não consegue sair da internet é um viciado e é tratado como tal. Dentro disso, você consegue, por exemplo, diversificar dentro da psicanálise o tipo de tratamento diferente ou não? Não. A família toda também tem que participar como um viciado, no caso, viciado à droga, a família... Dependendo do grau de vício, sim, dependendo. Mesmo? Chega nesse nível? Chega. Existem pessoas que não saem de casa, ficam 3 dias, 4 dias. Pode falar. Já teve vários casos, né? Principalmente, não sei se é na China ou no Japão, da pessoa ter problemas urinários, porque não levantava nem para ir no banheiro. Não saía da internet. Né? E ficava 3, 4, 5 dias. E que tipo, quer dizer, a principal doença que causa é o quê? A dependência ou tem outros? Quer dizer, pode ter problema até urinário. Vamos mas pensar que assim. Mais? Coluna, vamos lá. Vamos pensar assim, que em função da dependência, você vai acarretando outros problemas. De postura, né? Então toda essa questão de coluna, de visão, né, que as pessoas têm. Visão também, né, afeta. O que eu percebo, pouco ainda, mas eu percebo, não só em função da internet, mas em função da internet também, é a questão de audição. Porque, principalmente em adolescentes que ficam muito com fone o tempo todo. E naqueles jogos, e de uma forma muito barulhenta, né, muito alta. Para dar emoção, né? Para dar emoção. Tem que ser alto, senão não tem emoção. E aí existem todos os outros problemas orgânicos mesmo, que podem ser acarretados em função de você ficar sentado durante muito tempo, né? Então, problema de urina, de intestino, articulação muitas vezes, né? Você sabe que também tem... eu estava acompanhando, quer dizer, eu tô sabendo tudo isso, que eu estava me preparando até para conversar com você, para ver que nível que nós estamos de dependência. Por exemplo, as crianças, no caso de videogame, é uma coisa absurda, que até nós vamos falar, a gente está quase no final desse bloco. E tem uma mãe que ela já está tratando uma criança com problemas que só dão tendinite, bursite, né, de você ficar com o braço muito assim. Crianças com tendinite em relação a ficar ali, né? É meio absurdo a gente assim, pensar nisso, né? Acreditar que uma criança pode ter tendinite e assim, quando a gente vai estudando o desenvolvimento da criança, a gente vai percebendo que a criança ela precisa primeiro de uma escrita mais grossa, por isso que a gente antigamente, né, tinha aqueles giz de cera grosso, né, que é para fortalecer justamente todo o movimento do braço. E hoje as crianças já pequenininhas já estão, né? Já estão. E rapidinho, mais rápido do que a gente. Não, essa parte você pula, né? Essa parte você pula. Olha, no próximo bloco a gente já falou aqui dos sintomas, já falou das várias doenças que realmente têm a dependência. No próximo bloco, a doutora vai falar o lado do tratamento também, né? E mostrar o que você pode fazer para melhorar a sua vida em relação a essa dependência que te tira do lado bom da vida, não é, irmão? Muita coisa você está perdendo por causa disso. A gente volta em instantes. Até já. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip. Estamos de volta e o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a psicanalista e mestre em educação Lisandra Souza, que está aqui falando pra gente até que ponto o mundo virtual é saudável. Ela tem um livro, Aproximando-se da Psicanálise num Jogo de Perguntas e Respostas. Aqui é um livro de ajuda, né, para tantos questionamentos que a gente tem, é isso? Exatamente esses questionamentos do dia a dia, né? A questão de como que a criança se desenvolve, o que eu faço com meu filho adolescente, né? Meu relacionamento não anda muito bem, o que pode ser, o que eu posso fazer. Então é um livro que abrange várias questões que as pessoas geralmente perguntam. Então vamos falar agora dos dois, já que a gente está falando de adolescente também, a gente chegou nesse assunto. As crianças e adolescentes, a gente terminou o primeiro bloco falando nisso, elas estão cada vez mais
com maior tempo em contato com o mundo virtual. Como é que os pais devem agir? Vamos começar a dar dicas em relação a isso. O que a gente pode fazer para, pelo menos, amenizar essa dependência? A primeira dica, na realidade, não é uma dica, é um puxão de orelha, né, para os pais. A gente enquanto pais, a gente precisa entender que a educação é nossa responsabilidade, que a criança não vai aprender sozinha. Né? Então é importante que os pais tenham de uma forma muito firme aquilo que eles querem passar para os seus filhos. E uma dessas coisas, principalmente em relação à internet, ao mundo virtual, é limite de horário. Então os pais eles precisam entender que são eles que vão passar o limite de horário para os seus filhos. A única chance que eles têm é o limite de horário, porque tirar a internet não dá. Então, os pais vão ter essa questão de limite de horários, vão ter aqueles dispositivos para saber, né, em que site que essa criança tá entrando. Eu acho que os pais, eles podem sim querer a senha dos filhos, pelo menos enquanto os filhos têm ali 12, 13, 14 anos, 15 anos, né, dependendo do filho. Tem filho que é mais aberto, né, fala, toma, né. Então os pais, eles precisam ir encontrando nesses dispositivos formas de saber o que os filhos estão fazendo ali no mundo virtual. Mas o limite de horário... O limite, mesmo tendo o mundo virtual, o limite que a gente tinha antes com a puxada de orelha continua. Continua. Mas como é que como é que a gente faz para impor esses limites? Só horário? Não é só horário, é saber o que o filho tá fazendo também. Então, é interessante quando o computador está na sala, né? Ou se tiver, cada um tem o seu computador, fica no quarto. Mas o adolescente cada vez mais quer privacidade. Quer privacidade, então, mas aí... Imagina que deixa o computador na sala. Mas é uma escolha dos pais também, né? Afinal de contas, quem manda na casa, não é o adolescente? Não sei não, viu? Hoje em dia eu acho que não são os pais, não. Tá difícil a coisa. É complicado isso, porque assim, será que a gente está em condições de permitir que o adolescente, a criança, tome conta da nossa vida? Enquanto é criança a gente consegue, mas quando vira adolescente a coisa já começa a ficar complicada. Sim, mas os pais precisam saber. Não tem muito jeito, tem que impor o limite, tem que segurar firme. Os pais precisam saber que aquilo é bom para o adolescente, não é ruim para o adolescente você colocar um horário e ir lá e desligar o computador, desligar o wireless, desligar o que tiver. O computador virou moeda de troca. Virou moeda de troca. O tablet. Mas às vezes quando você acha que está tudo resolvido, aí você pega e acorda à noite, vai tomar uma água, você vê uma luzinha, embaixo do edredom tá lá a criança digitando, não é isso? Eu acho que hoje a gente tem dó demais dos adolescentes, né? Porque antigamente os pais te colocavam de castigo, nem queriam saber sua opinião, né? Hoje em dia a gente tem dó demais. Discute, né? Tem voz ativa. Quer perguntar, quer saber por quê, né? Até que ponto essa geração está sendo formada legal? Então, quais são os contras disso? A gente tem os prós de toda essa liberdade, os filhos argumentam, às vezes a gente não sabe quem que manda na casa, é difícil impor limites. Como é que está crescendo essa geração? Essa geração ela não é tão diferente de gerações anteriores no sentido de dúvidas, de questionamentos. Eu acredito que a grande diferença que exista é que eles colocam isso de uma forma muito mais aberta, muito mais expressiva. Eles expressam as suas dúvidas, os seus questionamentos, vão contra aquilo que você coloca de uma forma muito mais aberta. Mas porque os adultos permitem isso. Né? Se os adultos não permitissem, os adolescentes não fariam dessa forma. Mas assim como a gente se adapta à tecnologia, os pais acabam se adaptando à nova forma de educação. Sim, a nova forma de educação. Porque não dá mais para ser como eram os nossos pais, que não era não se discutia, você abaixava o olho quando falava e não tinha esse tipo de argumentação. Sim, mas é aí que hoje em dia está morando o problema. Né, que é justamente a gente permitir demais a argumentação do adolescente. Então, em alguns momentos, os pais precisam dizer não é não. Né? Por exemplo, quero ir no shopping. Não é com argumentos, é um não, ponto. Então isso existe ainda? Deve Você pode falar existir, não é não? Claro. Verdade? Pode, oxa. Assim, a gente não pode achar que o adolescente, ele está em condições de tomar conta. Né? Porque senão, quem somos nós e permitindo que o adolescente tome conta? A não ser que a gente enxergue o adolescente como uma pessoa extremamente capaz de discernir, de escolher. Então, tá bom, se eu acho isso dos meus filhos, eu deixo ele tomar conta da vida dele. A hierarquia, independente da tecnologia, não pode ser mudada. Não pode. Em prol da formação
desses seres humanos, não é? Sim. Tem uma frase que não sei de quem que é, mas eu já escutei algumas vezes, que a gente tem que se preocupar não em que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo, né? Então, assim, que filhos nós estamos formando? Quem são esses sujeitos que estão sob nossa responsabilidade? Nós estamos formando esses sujeitos que vão daqui 10 anos assumir essa posição de tomar frente das coisas. Sabe que meu avô falava assim, melhor chorar ele do que eu. Exatamente, exatamente. Melhor chorar ele do que eu. Vamos falar de tratamento. Como é que você... Chega alguém que está realmente viciado na tecnologia, seja criança, não sei se é diferente o tratamento. Quais são os tratamentos que tem e como é que faz para buscar ajuda? Então, dentro da psicanálise, a gente trata o sujeito, vamos dizer assim, independente dos sintomas que ele apresenta. É um sujeito que está ali buscando uma ajuda. Então, o tratamento psicanalítico é um tratamento de fala e escuta, né? Onde ele vai colocando suas questões, vai colocando seus posicionamentos e a partir daí a gente vai tentando encontrar soluções para aquilo que ele está apresentando. Né? Agora, existem outros tratamentos, até psicológicos, que tratam do comportamento, onde se tira a questão de computador, tira a internet, né? Que a psicanálise já não trata dessa forma. O sujeito da psicanálise, ele é um sujeito que fica com o seu computador, com o seu tablet, com o seu celular. Você vai tentar trabalhar a dependência. A trabalhar a responsabilidade dele. Né? O que a gente trabalha dentro da psicanálise é a responsabilidade. Quer dizer, ele precisa entender que ele ficar com o celular 24 horas por dia, ele respondendo e-mail, não faz bem para ele. Né? Isso você está falando de adolescente ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Agora, existem, é claro, que quando a gente trata de criança, de adolescente, existem aqueles combinados que a gente faz. Com criança, com crianças... Não sei se é mais fácil, é que é necessário para aquele sujeito. Né, que é um sujeito que de repente precisa que você fale, olha, eu não quero que você pegue o celular, né, e depois ele vai te contar se ele pegou ou se ele não pegou. Mas é um não quero que independe da tua vontade, porque você vai ficar uma semana sem ver aquele sujeito. Em relação a adultos, você já viu algum casamento, algum relacionamento acabar por causa de tecnologia? Eu já vi relacionamentos que não acabarem, mas que ficam distantes, que há aquele questionamento de divorcio ou não divorcio, por função de internet, função de... não só da dependência, mas assim, que uso que eu faço da internet. Então, como eu te falei, aqueles... casais que um fica no computador enquanto o outro vai dormir, daí esse outro vem perguntar assim, o que está acontecendo. A mulher ou o homem, no caso, quem fica no computador, o outro fica com ciúmes. Tá fazendo o quê? Quer dizer, a internet já está dando ciúmes nas pessoas, porque com quem você está falando? Quem está a tua atenção? Por que eu não tenho a sua atenção? Mas é porque o ciúme, ele não tem relação com a outra pessoa em si, mas é com o interesse daquele sujeito. Então, a mulher, ela tem ciúme do marido porque ele mostra interesse por alguma outra coisa que não é ela. Né? Assim como o homem não tem... Não precisa ser mulher. Não precisa, pode. Telefone, tem mulher que tem ciúmes do trabalho. Né? Tem ciúme dos amigos, né? Porque ele mostra um interesse muito maior em relação a alguma outra coisa que não é a mulher. Qual que é o tempo que você dá de prazo para ter uma cura, se é que existe? A gente não fala muito em cura, né? Mas... tempo também é difícil dizer, né? Porque cada sujeito vai trabalhar de um jeito, mas eu acredito que entre 6 meses e 1 ano já a pessoa já começa a dar sinais de que é possível melhorar, né? De que é possível ela transformar essa dependência dela. O que é mais difícil, Lisandra, no lidar com o viciado? O que é mais difícil você conseguir mudar na pessoa? Ele reconhecer. Reconhecer que ele tá dependente. Então, isso em qualquer viciado também. Isso que eu ia falar, quer dizer, então não adianta, por exemplo, o pai levar ou a mulher levar o marido, ele tá viciado. Não, ele precisa chegar nesse ponto, porque senão não adianta o tratamento. Não, senão não adianta nada. Até se fala muito em tratamento de choque, né, que você empurra a pessoa para fazer. Mas se ele não reconhece que aquilo tá fazendo mal para ele, não... Vai ir até, sei lá, um dia que pode ser que ele desperte alguma coisa, mas ele precisa reconhecer. Eu acho que esse é o ponto mais difícil e é o fundamental para que um tratamento aconteça. E aí seja qualquer tratamento, né? E como viciado, quer dizer, qualquer viciado tem aquele tempo, quer dizer, existe, né, um tratamento, por exemplo, que você falou de choque, fica 6 meses internado em algum lugar. Quer dizer, é difícil você tentar o trabalho dentro da pessoa, né? Porque é um trabalho com a própria pessoa, você ficar
tentar se livrar de um vício como a internet, tendo a internet em todos os lados. Então, mas é porque quando a pessoa consegue reconhecer, ela consegue, vamos pensar assim, dando limites para ela. Ela tem que ir impondo os horários, os sites, ela tem que ir impondo esses limites, essas restrições para ela mesma. Porque, por isso que a gente fala que em psicanálise o trabalho é de responsabilidade, né? Não é um trabalho de desvio de comportamento, quer dizer, você tem esse comportamento, eu vou transformar só o seu comportamento. Não, é um A partir trabalho... de agora você vai fazer isso. Você vai fazer não isso. É assim que funciona. Porque justamente não vai funcionar. Vai funcionar durante um tempo, então durante um ano a pessoa vai ficar maravilhosa. E assim, a coisa do viciado é aquele negócio, sempre quando acontece alguma coisinha na vida dele, ele volta pro vício. Não é assim? E a relação da internet é a mesma coisa. Então vamos pensar uma pessoa que tem muita dependência com redes sociais. Precisa estar nas redes sociais. Então, a gente faz um trabalho uma dessas questões do trabalho é você não usa mais as redes sociais. Não vai mais usar. Nossa. Só que se acontecer alguma coisa com essa pessoa, por exemplo, brigou com o marido, brigou com a esposa, perdeu alguém da família, ela volta para as redes sociais. Por quê? Porque o vício é declarado pela questão de prazer que ele tem com aquele objeto vicioso. Só coisa boa que vicia. Só coisa boa, exatamente. É tudo bom. Então, é difícil você tirar aquilo que te dá prazer. Exatamente. Então, por isso que a gente trabalha com a questão da responsabilidade, porque eu posso escolher, dentre N coisas no mundo, coisas que me dão prazer. Né? E não só tirar. O tirar é muito ruim. Quer dizer, todo um processo que existe. É a mesma coisa, por exemplo, sei lá, deve ser emagrecer. Você já toma um remédio, fica magra em 3 meses, 4 meses, depois para de tomar o remédio e volta a ficar gorda de novo. Volta. É uma reeducação. É uma reeducação. É uma reeducação. E quanto tempo você acha que a pessoa pode se recuperar? Eu acredito que dentro da psicanálise, 1 ano e meio, 2 anos... Tudo isso? Dentro da psicanálise é demorado. Porque dentro da psicanálise você não trabalha com aquele foco. A psicanálise ela nunca é pontual. Não vai trabalhar o vício em si, vai trabalhar toda a questão desse sujeito de como ele desenvolveu esse vício. Quer dizer, o que levou esse sujeito a desenvolver esse vício? Isso é trabalhoso, isso é demorado. Dentro da psicanálise a gente não fala em nada breve, não existe brevidade. Não só para você, como para também quem está sofrendo, porque Exatamente. É muito difícil. Você aí de casa que tem algum tipo de vício, sabe o tanto que é difícil se livrar dele. Muito obrigada, viu, Lisandra? Obrigada, passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? E o Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a psicanalista e mestre em educação Lisandra Souza sobre a dependência digital. Cuidado, hein? Até a próxima.